Um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? Deus esta noite pergunta: além do tempo que estás assim, além do tempo que esse problema tem, ainda queres ficar curado? Deixa os teus olhos na tua cabeça. Pai, que Deus te adora. Esta noite, Pai, levanta-te a voz ao altar da tua graça. Mais uma vez, pedindo-te, ajudante, ó Pai, que me uses como canal de bênção para a tua igreja e para falar ao teu povo, Senhor. Pensei palavras ditas pelo homem, Pai, são como folhas mudadas pelo vento. As palavras que são direcionadas pelo teu Espírito são como pregos bem pregados que ninguém arranca. Por isso eu te peço, ó Deus, que fales à nossa vida, que fales ao nosso interior e que a tua palavra, Senhor, liberte, restaure e edifique conforme for a tua vontade. Mas uma coisa te peço: fala connosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o início do capítulo 5 nos mostra que em Jerusalém há um tanque chamado Betesda, e um tanque que contém água. Um tanque que não sei que quantidade de água tem, mas uma água que é vista por quem está perto do tanque e por quem está distante do tanque. Porque a Bíblia diz que naquele tanque, de certo em certo tempo, descia um anjo e agitava as águas. E o primeiro que descesse àquele tanque, o primeiro que se atirasse à água, o primeiro que conseguisse saltar para dentro do tanque, era curado de qualquer doença que tivesse. Fosse qual fosse a doença que ele tivesse, era curado desde que fosse o primeiro a atirar-se àquele tanque. Diz a Bíblia que à volta daquele tanque havia 5 alpendres. E naqueles 5 alpendres estavam cheios de doentes de todas as classes. Havia cegos, havia mancos, havia ciganos, como diz a Bíblia. Acredito que havia leprosos, havia uma quantidade de doenças ali. E tudo esperava o movimento das águas. Mas para chegar a esse tanque, quem quisesse chegar a esse tanque, a Bíblia também diz que havia uma porta, chamada a Porta das Ovelhas. Irmãos, já uma vez vos disse aqui que para entrar em Jerusalém existem 12 portas. 12 maneiras de entrar na cidade de Jerusalém. Mas a porta que era mais evitada de se entrar era a Porta das Ovelhas. Porquê? Porque os judeus acreditam que quando um enfermo, quando um leproso os tocasse, ficariam impuros. Por isso sempre tentariam evitar entrar pela Porta das Ovelhas, para não correr o risco de ficarem impuros. Era a porta que era mais evitada para se entrar em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Jesus subiu em dia de festa. Irmãos, dia de festa no tempo platão, acho que ninguém entrava pela Porta das Ovelhas, para não correr o risco de ficarem impuros e depois não poderem entrar no templo. Porque no templo não entra impureza. No templo não entra quem é impuro. Então acredito que todos aqueles que citavam em Israel em dias de festa não entravam pela Porta das Ovelhas, para não correr o risco de ficarem impuros e não poderem ir ao templo. Mas houve um chamado Jesus de Nazaré, que em dia de festa, quando ninguém entrava pela Porta das Ovelhas, ele decidiu: é pela Porta das Ovelhas que eu vou entrar. Ah, Espírito Santo, que nada alguém podia ver Jesus aproximar da Porta das Ovelhas e dizer: Jesus, não vais por aí, vais passar nessa porta, e passar nessa porta vais ter doenças. E Jesus dizia: não me importa as doenças, me importa é que são ovelhas. Jesus, vais passar por esse lado, vais encontrar leprosos, não me importa se sejam leprosos, o que importa é que são ovelhas. Jesus, se passares por essa porta, vais ver cegos, não importa se sejam cegos, o que importa é que são ovelhas. Jesus, se entrares por essa porta, vais ver paralíticos, não importa se sejam paralíticos, o que importa é que são ovelhas. O que queres dizer com isto, pastor? Te quero dizer esta noite que Deus entrou neste lugar e Ele não está importado do teu pecado, Ele não está importado do teu erro, Ele não está importado do teu falho. Ele entrou aqui porque aqui há ovelhas. Há ovelhas aqui, sim ou não? Irmãos, como uma vez já vos disse, Mefibosete, pelo defeito que tinha, não poderia entrar na presença do rei. Mefibosete, por aquilo que ele tinha na sua vida, era aleijado, não poderia entrar nem no palácio, nem sequer na sala do trono. Porque na sala do trono não entrava quem tinha defeito. Na sala do trono não entrava quem tinha defeito, não entrava quem tinha erro, não entrava quem era deficiente. Mas o rei se lembrou de Mefibosete e não se importou do erro
que ele tinha, mas o queria na sua presença. Esta noite Deus vai dizer aqui a alguém: não importa onde erraste, não importa onde falhaste, não importa como pecaste, esta noite Deus faz-te um convite, volta a entrar na minha presença. Esta noite há um convite de Deus para a tua vida, e não sei se entendes o que Deus está a dizer. Há vidas que pensam: pequei, falhei, não adianta ir ao culto, não adianta ir à igreja, Deus já não me quer, Deus já não me ama. Deus esta noite faz o convite: não importa o teu pecado, Ele tem poder para perdoar todos os teus pecados. Entra na presença de Deus, que Ele quer te abençoar. Aqui alguém quer entrar na presença de Deus esta noite? Levanta a tua mão para Deus, podes dizer amém. Podes dizer glória a Deus. Podes dar um aplauso para Deus esta noite, por favor. Esta noite, Deus mandava trazer este recado para ti. Que aquilo que tu sentes hoje não te faça esquecer aquilo que tu és. Que o sentimento que tu tenhas hoje não te faça esquecer aquilo que tu és. Porque poderia estar ali um paralítico, cheio de dores no corpo, dizendo: eu não aguento a dor que tenho, querendo entristecido no seu interior, mas olhava para a porta e se lembrava: jovem. Poderia até ver alguém que fosse leproso, um bocado de pele cair, até mesmo o seu corpo caído, porque é isso que a lepra faz. Mas olhava para a porta e se lembrava: no meio dos meus problemas, sou ovelha. Podia haver lá cegos que estavam ali, cada lembrava-se no meio da sua dor, no meio da sua agonia, cada pensava: toda a gente vê tudo e eu não vejo nada. Mas cada entrava no seu pensamento e se lembrava da porta e se lembrava: eu sou ovelha. Calhando aqueles que eram mudos ou eram surdos, no meio da agonia de não ouvir ninguém, ou no meio da agonia de não poder comunicar com ninguém, se lembravam, olhavam para a porta e lembravam-se: eu sou ovelha. Sabem o que é que tem acontecido hoje em dia dentro das igrejas? Pelo sentimento que têm, se esquecem do que são ovelhas. Jesus é a porta da nossa salvação. Jesus é a porta da nossa salvação. O que é que aqueles enfermos faziam? Olhavam para a porta e se lembravam: só ovelhas. Olhavam para a porta e se lembravam: só ovelhas. Jesus é a porta da nossa salvação. Nos temos esquecido de olhar para Jesus. Nos temos esquecido de olhar para a porta, no meio dos nossos problemas, no meio das nossas aflições. Deus esta noite diz: quando estiveres angustiado, quando estiveres entristecido, quando estiveres a chorar, olha para a porta, olha para Jesus e lembras-te: tu és a ovelha do bom pastor, e o bom pastor não deixa faltar nada às suas ovelhas. Quando se acreditam nisto, levantam a mão ao céu e para Deus dizem amém. No meio da tua angústia, não te esqueças daquilo que és. Existia um homem chamado Elias, e enquanto tudo corria bem, enquanto tudo estava bem, sou profeta. Quando eu oro, não cai chuva. Quando eu oro, o fogo cai do céu. Mas quando houve uma rainha que disse: assim como mataste os meus profetas, eu te vou matar a ti, entrou um sentimento de medo tão grande, tão grande, tão grande entre Elias. Supostamente uma caverna se esqueceu de quem era. Senhor, não sou eu como és lá, esqueceu que era um profeta. Pelo sentimento de medo que teve, se esqueceu daquilo que era um profeta. Há muita gente com quem medo, o sentimento de medo entrou dentro dele, tem um medo tão grande do que se fala do mundo, a crise está tão grande, não se vê nada nas vidas, não se consegue trabalhar, não se faz aquilo, não se faz o outro, se esquecem daquilo que são. Mas esta noite Deus te vai lembrar: tu és que é a ovelha, e aqueles que se lembrar que é a ovelha do bom pastor, o Salmo 23 venha sobre ti. Deus é o teu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amém. Alguém concorda com isto, sim ou não? Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas irmãos, há algo importante que possamos ver aqui. Percebam algo. Quando Jesus chega perto desta porta das ovelhas, o ministério de Jesus já é reconhecido na terra. Já há uma multidão, já existe uma multidão que acompanha Jesus. Jesus, já há quem queira tocar em Jesus. Como aquela mulher fez que teve que apertar a multidão, tocar na orla do seu manto para poder ser curado. O ministério de Jesus já era reconhecido. E era tão reconhecido que houve para poder vê-lo, teve que
chamados a Deus, senão não conseguia ver. Porque a multidão queria ouvir Jesus. A multidão queria tocar em Jesus. A multidão queria ver Jesus. Jesus tinha um ministério tão reconhecido, que começou a pregar num certo enquanto deu por si, tinha 5.000 homens a ouvir pregar. Fora mulheres e fora crianças. O ministério de Jesus era reconhecido. Toda a gente queria estar perto de Jesus. Toda a gente queria ouvir Jesus. Toda a gente queria tocar em Jesus. Mas há uma coisa que me impressiona nesta passagem. É que ele entra pela porta das ovelhas. O que ele não é ovelha. Ele vê ovelhas e lê. Ele entra pela porta das ovelhas. Passeia pelo meio delas. E não há uma que o reconheça. E não há um que fale com ele. E não há um que esteja perto dele. Vejam aqui. Ele entra pela porta das ovelhas. E ele é quem se dirige a ele. Porque não há ninguém que se dirija a ele. Ele já tem o ministério conhecido, já toda a gente o conhece. Mas não há ninguém que chegue a ele. Não há ninguém que queira ouvir. Não há ninguém que queira falar com ele. O Espírito Santo falava na vida e dizia: é possível estar no lugar certo e não sentir a presença dele. É possível estarmos no lugar certo, Jesus passar e nós não sentimos a presença dele. E eu perguntava porquê, o que é que aconteceu para não sentir a presença de Deus? E o Espírito Santo falava e dizia: porque a angústia que não tem que o seu coração é tão grande que é impedimento de sentir a presença de Deus. O desespero que não tem que o seu coração é tão grande que havia de impedimento para sentir a presença de Deus. A tristeza que não o seu coração é tão grande que havia de impedimento para poder sentir a Deus. E o Espírito Santo falava à minha vida e dizia: é possível haver gente dentro da igreja destruída, Jesus passar e eles não sentir. É possível Jesus esta noite manifestar a sua presença, manifestar a sua glória, mas há tanta gente com tristeza no coração, há tanta gente passando problemas no centro da sua vida, há tanta gente passando dificuldades. Tem havido impedimento para sentir a presença de Deus. Mas esta noite Ele vai entrar neste lugar, vai resolver os teus problemas, vai acabar com as tuas dificuldades, vai arrancar essa tristeza e tu vais sentir a presença de Deus na sua plenitude. Bendito seja Ele! Amém. Deus vai acabar com os teus problemas, Senhor. Amém. Quando chega perto para isto, levantou sua mão ao céu e para Deus podem dizer amém. Amém. Dizer glória a Deus. Glória a Deus. Aplausos para Deus, por favor. Reparem o que diz aqui para irmos lá, que ainda temos a série para passar. E eu quero ler isto com vocês. O versículo 6 do capítulo 5 diz assim: vendo Jesus esquentado. E agora diz: e sabendo que ele estava naquele estado havia muito tempo. E eu uma vez pus a pensar assim Deus, como é que Jesus sabia que ele já estava naquele estado há muito tempo? Que é o que a Bíblia diz: e sabendo, ele sabia que o paralítico estava assim há muito tempo. Alguém pode dizer: porque ele é 100% homem e 100% de Deus. Amém, graças a Deus por isso. Ele sabia porque o Pai lhe revelou. Amém, graças a Deus por isso. Mas eu também te mostro que literalmente Jesus sabia que ele estava assim. Irmãos, quando Jesus chegou perto deste paralítico, salvo ele tinha perto de 31 anos, 32, 30, 31, 32, deixem ver para eu vos falhar. Penso que tinha perto de 31 anos, 32. Mas há aqui uma coisa que eu vos quero dizer. Jesus chegou-se perto dele com 31 anos. O paralítico já estava há quanto tempo? 38. 38 anos está o paralítico, ou seja, tem mais tempo o paralítico estar naquele lugar do que tem Jesus de vida na terra. Entendem até aqui? A Bíblia vai dizer então que Jesus, a primeira vez que subiu ao templo, foi com 12 anos. Já o paralítico lá estava. Quando Jesus sobe pela primeira vez ao templo aos 12 anos, já o paralítico estava naquele lugar. O que é que aconteceu? Aos 12 anos Jesus subiu, viu e não fez nada. E a Bíblia diz que ele cumpriu o costume dos judeus. Qual é o costume dos judeus? Uma vez por ano, ir tem que ir ao templo. Então
não fez nada. Subiu com 25 anos, viu e não fez nada. Subiu com 28 anos, viu e não fez nada. Subiu com 30 anos, viu, mas não fez nada. Espírito Santo, o que queres dizer com isso, pastor? Não é por Deus ainda não ter realizado o milagre da tua vida que Ele deixou de ter. Não é por Deus ainda não ter resolvido o teu problema que Ele não tem visto. Ele tem visto o teu choro, Ele tem visto a tua agonia, Ele tem visto o quanto tu tens sofrido, Ele tem visto também o teu problema, Ele tem visto por aquilo que tu tens passado. Mas esta noite Ele quer dizer: aguenta só mais um pouco, porque quando chegar o momento certo, Ele vai arrancar o problema, Ele vai arrancar a dificuldade, Ele vai apagar as lágrimas, a vitória vai chegar, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar. Bendito seja Deus! Amém. Não é por Ele não ter feito que Ele não tem visto. Ele tem-te visto. Até olhar para ti. Ele está a dizer: filha minha, espera-se mais um pouco. Teu milagre é aí. Há aqui alguém que concorda com isto, não está sua mão ao céu. E para Deus pode dizer amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se termine já. Mas dizer-vos isto: Jesus vai ter com ele e lhe perguntou. E ele pergunta assim: queres ficar curado? Alguém já está no mínimo à espera de 38 anos. Queres ficar curado? Às vezes parece uma pergunta sem nexo. 38 anos está à espera. É a mesma coisa que diz ao pé de alguém que está indo para o hospital dizer que és filho de coma. Queres que desligue as máquinas? Claro. Claro que quer. Parece uma pergunta descabida. Dizer a quem está há 38 anos à espera do milagre, há 38 anos paralítico, e dizer: queres ficar curado? Mas não é descabido. Porque Jesus sabe que quem espera desespera. Jesus sabe que quem espera muito tempo perde as forças. Jesus sabe que quem espera muito tempo perde o ânimo. Jesus sabe que quem espera muito tempo perde a vontade. Por isso é que ele tem que perguntar: eu sei, mas imagina Jesus no interior dele dizia: eu sei que estás há 38 anos assim, eu sei que já não tens força, eu sei que já não tens esperança, eu sei que estás desanimado, eu sei que já não tens vontade para nada, mas mesmo assim, mesmo depois de esperar esse tempo todo, mesmo depois deste desânimo, mesmo depois desse esforço todo que tu fizeste, tu ainda queres ficar curado. É que esta noite Jesus está a perguntar aqui para alguém: mesmo depois deste tempo de espera, mesmo depois deste desânimo todo, tu ainda queres ficar curado? Queres ficar curado? E a resposta dele é: Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Não há ninguém que me ajude a entrar no tanque e receber o milagre. E eu uma vez perguntava e falava quando a gente dizia verdade. Mas gostava alguma coisa, dois agarrarem, não era preciso que eu tinha tirar o lado dentro. E ele recebeu sem milagre. Gostava alguma coisa, alguém pegar, pessoa dos pés, vai lá para dentro, já estás há 38 anos, já estás à espera há muito tempo. Recebe agora tudo de milagre. Gostava alguma coisa de eles permitir que chegassem dois ou três homens a agarrassem nele e o pusessem dentro da água. Eu perguntava isto a Deus, e Deus sabe como é que me respondeu. Porque se Deus permitisse que houvesse homens que o ajudassem, sempre ia haver um homem que o ia apontar. Como? Só estás aí porque só estás aí porque te ajudei a receber a tua. Se não fosse eu a ajudar-te, se não fosse eu a fazer, não eras nada, ainda estavas parado. Mas como eu te ajudei, sempre ia haver alguém que o apontasse. Mas como Jesus não quer que os seus filhos tenham alguém que o aponte, porque o único que nos pode apontar é Ele. Há gente aqui que não está a compreender e dizer: mas porquê? Porquê é que ninguém te ajuda? Porquê é que ninguém resolve os problemas? Olhas até para a tua família e a tua família te vira as costas e não te ajuda e não te dá uma esperança e não te joga a mão para te agarrar e não quer resolver os teus problemas. Esta noite tens uma resposta da parte de Deus. É o próprio Deus que não permite que ninguém te ajude, porque ninguém te vai apontar. Quem vai resolver os teus problemas, quem vai fazer o teu milagre, se chama Jesus de Nazaré. Quando se acreditam nisto, levantam a mão ao céu e podem dizer amém. Amém. E ainda diz a segunda: sempre que eu tenho
Sempre que eu quero isso, Jesus, vem outro e passa à minha frente. Já estou há 38 anos, o outro chegou semana passada, saltou por cima de mim e trouxe pelo meu milagre. Há 38 anos que eu estou à espera. Estou há 3 horas. A água moveu-se, ele entrou, recebeu o milagre e eu fiquei. Já não vou voltar tanto tempo. Os outros chegaram ao menos, o milagre já aconteceu. E eu perguntava: porquê isto? Porquê é que Jesus permitiu isto? Que outros passassem à frente. Que outros fossem à frente dele e recebessem o milagre. E Jesus começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a entender no meu coração e dizer: porque o que eu ia fazer com ele era diferente. Irmãos, eu costumo explicar isto desta maneira quando eu prego esta mensagem. A Bíblia diz que para eles receberem o milagre, tinham que se atirar para dentro da água. E irmãos, se não estivermos em contacto constante com a água, se a roupa não estiver em contacto constante com a água, passa um tempo e a roupa seca. E nós secamos. E a água vai embora. Ou seja, passado 5 ou 6 horas ou 7 horas, se alguém ter saltado para dentro do tanque, se alguém fosse perguntar: quem te curou? Não sei. Era água, mas já sei. Passava um dia: quem te curou? Já me esqueci. A água já secou. Mas havia de ser diferente quando perguntasse: quem te curou? Jesus não sabia. Por isso é que se vê gente seca dentro da igreja. Porquê? Porque foram curados por movimentos de águas. Porque foram curados, veio o pregador de fora, veio o fulano, veio o movimento de Deus, a água moveu-se, tu foste curado, tu é verdade. Mas foi curado e por causa de ter sido só curado por causa do movimento, agora te encontras seco dentro da igreja. Mas Deus esta noite está a dizer: o que vai curar não é o movimento da água, o que vai curar não é o anjo, o que vai curar é o próprio Deus. Por isso é que a gente vê, lá podiam ficar curados, porque a Bíblia não mostra nada, não mostra ninguém que tenha ficado fora de escuro dos que foram curados pela água. Não mostra ninguém que tenha ficado e tenha contado testemunho. Entrei na água, fui curado, tal. Não há algum. Porque quem é curado por água recebe o milagre da igreja e amanhã vira as costas a Deus. Mas olha quem é curado por Jesus. Diz que lhe apareceu os fariseus que lhe perguntaram: quem te curou? Ele respondeu: foi Jesus. Porque aquele que é curado por movimentos só está por causa do milagre. Quando o milagre acontece por misericórdia de Deus, viram as costas a Deus e vão-se embora. Mas aquele que é curado pela mão redentora de Jesus Cristo, esse permanece. E quem vier, ele ainda bate, porque quem curou foi Deus. E é isto que Deus quer dentro da igreja, não é daqueles que são curados por movimentos de água e nem ficam para contar os estudos, vão embora e vão levar as duas vidas. O que Deus quer na igreja destruída são aqueles que haja milagre ou não haja, que permanecem e têm testemunho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Bendito seja Deus. Vamos ficar de pé toda a igreja, por favor. Terminar esta mensagem desta maneira. Sabem qual é o segredo do milagre deste homem? É que durante 38 anos não saiu da Jesus. E Jesus foi ao encontro dele e sabia onde ele estava. Sabem porque muitas vezes não recebemos o milagre? Porque se nos andamos a desviar do sítio onde Deus está, a aguardar que Ele venha para fazer milagre na nossa vida. E esta noite Deus te diz: não saias do lugar que eu te coloquei, porque brevemente eu virei e vou fazer milagre no teu corpo. Vamos fechar os nossos olhos e virar a nossa cabeça por uns instantes. Temos a nossa Santa Ceia para passar. Se a palavra de Deus esta noite falou ao teu coração, por favor, fecha os teus olhos e agradece a Deus por ter falado contigo. Vamos desligar essas luzes para que possamos passar a nossa ceia nesta